Bom dia você que está aqui hoje conosco presencialmente. Bom dia você que está em casa. Em nome de Jesus, que Deus possa falar com você nessa manhã. Aliás, que Ele possa continuar falando, amém? Que nós possamos ter olhos, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Porque na verdade, a verdade é que o tempo todo Ele fala com a gente. Nós é que precisamos de ouvidos abertos, coração sensível, olhos para ver. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos numa campanha. Quem sabe o nome da campanha? Eu estava em dúvida se eu viria com a minha camiseta, eu me importo, mas aí eu preferi essa blusinha aqui e acabei cedendo para a blusinha, Ana. Amém? Nós estamos, para você que está em casa, nós estamos no meio da campanha Eu Me Importo. Uma campanha realmente muito importante, uma campanha Eu Me Importo, glória a Deus por isso. Eu queria colocar para a gente ler Filipenses, meninos, é 3, 12, 14 e depois o 20. 3, 12 até o 14 e depois o versículo 20. É daqui agora. Paulo está dizendo isso. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo, vamos lá todo mundo? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tem uma outra versão que diz, porém nós somos cidadãos dos céus. Põe a mão sobre o seu coração e diga, eu sou um cidadão do céu. Eu sou uma cidadã do céu. Nós não somos guiados pelas coisas da terra, mas nós somos guiados pelo reino dos céus. Amém? Amém? É de lá que vem as nossas orientações, é de lá que vem a nossa direção. Essa semana passada, eu estava comendo uma manga, tinham algumas mangas na minha casa, e aí eu fiquei pensando, olhando para as mangas, aquelas mangas tinham sido plantadas pelo meu sogro, foram plantadas, a mangueira foi plantada há meio século atrás, meu sogro faleceu há 5 anos atrás, e quando eu comia aquelas mangas eu pensava, meu Deus, o fruto desse homem está ecoando até hoje. Aquilo que ele fez há 50 anos atrás está saciando a fome de alguém hoje. Olha que coisa poderosa, que coisa fantástica. E aí imediatamente eu pensei nos meus frutos. Eu pensei quais as sementes que eu tenho plantado, quais os frutos que eu tenho deixado. São frutos só para esse plano terreno ou eles são frutos para a eternidade? Imediatamente eu pensei, a nossa vida é dirigida e guiada por aquilo que nós damos importância. Aquele momento que eu estava vivendo, comendo as mangas, foi resultado de uma escolha há mais de meio século atrás. Aquilo que é importante para nós dirige as nossas vidas. Aquilo que é importante para você dirige a sua vida. Se o dinheiro for a coisa mais importante para você, você vai ser guiado pelo dinheiro, a sua vida vai girar em torno dele, o seu tempo, a sua energia, os seus pensamentos, as suas justificativas, os seus porquês, a sua paixão. Se o futebol é a coisa mais importante para você, e não que eu tenha alguma coisa contra futebol, de jeito nenhum, principalmente não tem nada contra o Fluminense, muito pelo contrário. Mas se a sua vida, se o futebol for a coisa mais importante para você, eu acredito que cada um de vocês aqui ou em casa
conhece alguém que tem a vida dirigida pelo futebol. A agenda dele é dirigida pelos jogos, pelos campeonatos, pela final. O dinheiro dele é dirigido, eu quero conhecer, eu vou seguir tal clube, onde ele for durante esse ano. Eu não posso ir a determinado lugar porque hoje tem um jogo. A nossa vida é dirigida pelo que é importante para nós. E o que tem sido importante para você? Nesses dias de pandemia, eu estava conversando com o Erle e eu estava pensando que antes da pandemia, a gente tinha o nosso modelo que a gente já conhecia, a gente estava na igreja, e eu estou falando como um todo, não estou falando a gente, somente eu. Nós estávamos na igreja, a gente comprometido com o discipulado. Talvez você que está em casa, você estivesse comprometido com o discipulado, com célula, fazendo IV, preocupado se vai se batizar, quando vai ser o próximo revisão, preocupado em servir na igreja. Nós estávamos 100% conectados, engajados. E a pandemia chegou e ela desorganizou a nossa vida, desorganizou o modelo que nós estávamos acostumados a viver. E a gente, no primeiro momento, se apegou. Quem aqui não se apegou desesperadamente a Deus nos primeiros meses de pandemia, gente? Era a oração que não acabava mais o tempo todo. Mas o tempo foi passando. E esse negócio do tempo passar é um problema, se a gente não decide o que realmente é importante para nós. O tempo foi passando e nós fomos nos adaptando, nos acomodando no estilo de vida da pandemia que ela nos possibilitou. E nós fomos acostumando com uma igreja online, com uma programação online, com reuniões online, que muito bom, nos serviu e nos serviu muito bem em determinado momento. Mas hoje, eu realmente acredito que nós temos, eu quero dizer uma palavra dura. O bispo Francisco está aqui, bispo. Se eu fosse pastor Erle, hoje eu ia falar assim, hoje eu vou dar uma B12 na veia. E eu sinto que a pandemia, nós fomos nos acomodando na rotina, no estilo de vida que a pandemia nos permitiu viver, e nós fomos nos distanciando do que realmente importa. Nós fomos nos distanciando do chamado, do propósito, que realmente vale a pena, do que é realmente importante para um cidadão dos céus. Eu preciso me lembrar constantemente que eu sou uma cidadã dos céus, eu não sou uma cidadã da terra. Aquilo que me guia não são as minhas necessidades aqui, mas aquilo que me guia é fazer a vontade do Pai. Quando eu pensei sobre essa campanha, sobre essa palavra, orando e pensando o que era importante para Jesus, quando Ele esteve na terra foi salvar, foi curar, foi libertar, foi fazer a vontade do Pai. A palavra diz em João 5 que Jesus só fez aquilo que Ele viu o Pai fazer. Eu entendo, queridos, que nós nascemos para ser amados por Deus e para amar a Deus. Esse é o foco principal para mim da vida com Jesus. Quando eu entendo isso, a minha vida ela é transformada. A minha vida é dirigida, ela é conduzida por esse amor, por esse sentimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando eu amo muito uma pessoa, eu quero fazer aquilo que é importante para aquela pessoa. Ontem eu cheguei em casa à noite, eu e o Erle tivemos uma programação. E eu estava bem cansada e eu queria dormir. E o Erle queria assistir televisão. Mas eu sabia que era importante para o Erle eu estar com ele assistindo televisão. Eu já estava deitada. Eu falei, não é importante para ele. Eu vou lá ficar com ele, assistir televisão com ele. Porque eu o amo. Eu abri mão daquilo que naquele momento também era tão importante para mim. Porque eu amo a Deus, eu faço aquilo que é importante para Deus. E importante para Deus é salvar, é resgatar, é a missão do ID. Nós precisamos nos conectar novamente, igreja, com a missão do ID. Nós precisamos nos conectar novamente, igreja, com a missão de fazer a vontade do Pai.
Nós temos a natureza dele. 1 Pedro diz isso, nós agora somos participantes da natureza de Deus, e a natureza de Deus é doadora, generosa. A natureza de Deus é aquela que busca o perdido, que deixa os 99 atrás de uma. Jesus chega para Pedro em João 21 e fala: Pedro, tu me amas? O que é que Pedro responde? Tem algum Pedro aqui? Tem algum Pedro aqui, gente? Eu pergunto: Pedro, tu me amas? Bispo, parece que só o senhor respondeu. Eu vou dar uma oportunidade para o Lúcio. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E qual foi a resposta de Jesus? Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, 3 vezes. E eu falo para vocês, né, o Fernando está aqui, às vezes eu divido isso com ele, constantemente eu falo, esse versículo está me guiando mais do que nunca nesse tempo. Cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Porque não é fácil cuidar de ovelhas, vocês sabem disso. Mas é um prazer, né? Mas não é fácil. O mais importante é fazer a vontade do Pai. Eu estava assistindo um filme, não sei quantos viram esse filme, assistiram Greyhound. Alguém viu esse filme aqui? É um filme com Tom Hanks, Segunda Guerra Mundial. Tom Hanks era o capitão de um navio e ele recebeu a missão de proteger, na Segunda Guerra Mundial, ele tinha a missão de proteger, e é um comboio de navios levando alimento para a Inglaterra. A Inglaterra estava sitiada, não tinha alimento lá, e os alemães impediam esses navios de chegarem à Inglaterra. E o Tom Hanks recebeu a missão, ele era o capitão do navio, e a missão dele é: você precisa fazer com que esses navios cheios de comida cheguem até a Inglaterra. Ele e mais outros navios, né? Mas ele era capitão de um navio. E o filme conta essa história. Então, o Tom Hanks, que é o capitão, eles são atacados por praticamente 7 submarinos. E naquele período que ele é atacado, o Tom Hanks não come, o capitão do navio, ele não come, ele não dorme. Ele fica conectado 100% com a missão que ele recebe. Ele ora. Ele não come, ele não dorme, mas ele lê a Bíblia. E depois que ele é atacado, e que ele vence aquela batalha, e ele é liberado pelos oficiais, e os oficiais dizem: agora você está liberado dessa missão. Ele se alimenta, ele pega a Bíblia, ele ora e ele dorme. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o seu destino, esse é o meu destino, esse é o destino da noiva de Jesus, esse é o destino da igreja. É nesse lugar que nós temos que estar. Igreja, eu quero dizer para você, eu quero ser boca de Deus para você hoje, em nome de Jesus. Volta para o seu lugar de combate. Você foi chamado para isso, para combater o bom combate, para guardar a carreira, para guardar a fé, em nome de Jesus. Se você abandonou sua célula, se você abandonou o seu IV, o seu discipulado, o seu Cefap, o servir na casa de Deus, o servir no Arena Kids, o servir, deixa eu te dizer, pega a sua arma de volta, assume o seu lugar em nome de Jesus, porque é esse o momento, pelo que você está vivendo esse momento, 2020, outubro de 2020, dentro de uma pandemia, para fazer história, a história que Deus quer escrever na terra, em nome de Jesus. Toma as suas armas. Tome as suas armas de volta. Retome
A palavra de hoje é retome. A palavra de hoje é retome. Eu quero lembrar para você, você não nasceu para ficar ganhando dinheiro, você não nasceu para ser próspero, você não nasceu para ser feliz, você não nasceu para ser a pessoa mais rica do mundo, para fazer sucesso. Você nasceu como cidadão dos céus, para cumprir a vontade de Deus. Se todas essas coisas te acompanhar, amém, glória a Deus, todo mundo quer isso, mas não é o seu foco principal. Prossigo para o alvo, fazer a vontade do Pai. É a coisa mais importante para ser feita nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos, a igreja, eu estou me incluindo nisso. Essa pregação é produto do que Deus tem falado comigo nessas 2 últimas semanas. Essa pregação primeiro Deus falou comigo antes de eu estar falando com vocês, antes de eu estar falando com você, igreja. Esse momento que nós estamos vivendo, esse novo normal que não era e que há de vir, mais ou menos assim. Esse momento que a gente está vivendo, que a gente é um mundo novo, que a gente ainda, eu não sei vocês, mas pessoas que eu converso, elas me dizem isso. Parece que esse mundo está tão chato, parece que essa vida está tão sem graça, né? O Luiz mesmo me falou isso outro dia, mas está tão sem graça. É um momento que a gente ainda não sabe muito bem como que é, mas nós corremos o risco de não saber viver nesse momento e ficar esperando a pandemia passar para saber como vai ser. Não, nós temos que começar a agir agora, hoje, no tempo que se chama hoje. É agora, o momento é agora, nós não vamos esperar a pandemia passar, nós temos que agir, nós temos que retomar. 2009, o BGE fez um censo. A maior igreja no Brasil era a igreja dos desigrejados. 4 milhões de pessoas que já tinham passado pela igreja, que já tinham se magoado, que já tinham se afastado da igreja por algum motivo. A perspectiva agora, depois da pandemia, é que esse número cresça terrivelmente. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a não fazer parte dessa estatística, primeiramente, amém? E não deixar outras pessoas fazerem parte dessa estatística, em nome de Jesus. Nós precisamos começar a agir hoje, agora. Eu queria convidar você a fazer o que realmente importa. Quantas pessoas você tem visto que está longe de Deus, que não tem estado na igreja, que não tem aparecido na sua sala de oração, que não tem aparecido nos devocionais, que não tem aparecido no discipulado, que tem estado fora do seu raio de alcance? Cadê essas pessoas? Convido você a procurar por elas. Convoco mais do que convido. A ligar, a procurar, fala, cadê você? Volta, o seu lugar é aqui. É junto dos bons que a gente fica melhor, não é assim que a bispa Amélia falaria, né? Porque ela é mineira. Traz de volta, arrasta. Cadê os frutos do cidadão dos céus? Nossos frutos, eles precisam ecoar para a eternidade. Em nome de Jesus. Eu atendi uma adolescente há umas 2 semanas atrás e ela me disse assim, as minhas aulas vão voltar. Aí eu falei, mas eu não estou gostando dessa ideia. Não estou gostando dessa ideia. Por que você não está gostando dessa ideia? Porque eu tenho medo do Covid e porque vai mudar toda a minha rotina. Quantos aqui têm uma rotina já organizada na pandemia? E olha que rotina, né? Quando eu olho a minha rotina hoje, eu falo, Jesus amado, como é que eu ponho mais alguma coisa na minha rotina? Quase me desespero. Como é que eu vou colocar uma igreja presencial hoje na minha rotina? Alguém tem essa dúvida como eu? Não. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, volta para o discipulado, volta para o presencial, volta a servir na casa de Deus. Isso requer tempo, isso requer abrir mão de outras coisas, isso requer rearranjo, isso requer uma nova estrutura de vida.
E nós precisamos estar dispostos a isso, nós precisamos estar no lugar de obediência de Deus para que isso aconteça. Nós ficamos acostumados demais na nossa rotina, nós acomodamos demais, nós estamos numa zona de conforto. Nessa pandemia, né, depois de 8 meses, nós ajustamos a nossa vida. Embora não seja um lugar confortável, a pandemia não é nada confortável, mas a nossa rotina a gente já ajustou de tal forma que estamos todos confortáveis. Para que sair de casa se eu posso ouvir o culto online? Para que ter uma reunião presencial na igreja se a gente pode fazer pelo Zoom? Deixa eu dizer para vocês, a igreja online é uma bênção, mas ela é perigosa. Fala comigo assim, perigo. Mais forte. Perigo, ela é perigosa. Sabe por quê? Eu não sei se você tem essa sensação que eu tenho. Você está, mas você não está. Quem tem essa sensação? Você está na igreja, mas parece que você não está. E ela sacia um pouco, mas ela não sacia todo. E você vai se desconectando, e você vai se distanciando, e você vai sendo dona da sua própria... Não, eu ouço o culto, hoje não dá para eu participar no culto de manhã, mas eu vejo à tarde, mas aí à tarde eu tirei uma sonequinha. Aí, não, então eu vejo mais tarde não chega nunca. Nós precisamos, para esse tempo, nós precisamos ter coragem de voltar, nós precisamos ter um posicionamento de retomar as nossas atividades. É um risco a gente ficar nesse lugar. Vou beber uma água. Eu estava em Goiânia, eu fui visitar meus pais. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de passarinho, né? Não coleciono passarinho, não. Mas eu gosto, os passarinhos ministram a minha vida. Eu sempre lembro, quando eu vejo um passarinho, eu lembro de Mateus 6,33. Quando eu olho os passarinhos, eles ministram a minha vida. O cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, né? É muito bom a gente observar, depois de uma tempestade, no dia seguinte, os passarinhos estão lá, cantando, como se nada tivesse acontecido. E quando eu olho aquilo, eu falo, Deus, se o Senhor cuida de um passarinho, como é que o Senhor não cuida de mim? Então Deus me lembra o tempo todo, os passarinhos me lembram o tempo todo o cuidado de Deus. E eu estava em Goiânia estava um sol terrível, um sol de rachar mamona. Bispo Francisco conhece essa expressão, rachar mamona, né, bispo? Sem chover já, eu acho que é 3 meses. E quando eu saio, eu dou de cara com um passarinho morto. Eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Um passarinho morto. Né? Eu sei que os passarinhos morrem. Mas aquela hora que eu me dei com um passarinho que estava morto ali na minha frente, eu falei, Deus quer falar alguma coisa comigo. Até os passarinhos morrem. Tem um tempo determinado. E às vezes eu sinto que nessa pandemia, nós paramos, parece que a igreja parou de dar importância ao que é mais importante e começou a dar mais importância àquilo que é importante para si. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso aproveitar a oportunidade que se abriu, porque no início da pandemia o que mais a gente falava, aproveita a oportunidade, aproveita a oportunidade. E aí às vezes a gente está aproveitando demais a oportunidade e a gente está se distraindo do foco principal. Não dá para a gente dar pause no chamado de Deus. Não dá para a gente ficar de stand-by, aguardando como será. O nosso tempo está escoando, né? O tempo da nossa vida está escoando todos os dias. E eu confesso para vocês, se o pessoal do louvor quiser vir, eu vou mais uns 5 minutinhos, eu estou terminando. Mas eu não sei, essa palavra que me veio ao meu coração, o meu questionamento foi, Deus, como eu vou fazer
A minha vida já está tão estruturadinha, como eu vou desestruturar a minha vida e trazer e começar de volta uma igreja presencial, a ter as atividades que nós sempre tivemos acostumados a ter, mesmo que de forma diferente. Né? Eu lidero o Arena Kids, eu falei, eu tenho que trazer o Arena Kids, tem que voltar, nós temos que voltar, as crianças precisam voltar, as crianças não podem fazer parte dessa estatística dos desigrejados em nome de Jesus, nós não podemos perder o trabalho que nós temos feito há quanto tempo com as nossas crianças, elas precisam estar de volta na casa de Deus. E eu pensei, falei, Deus, como eu vou dentro da minha agenda hoje fazer isso? E Deus simplesmente disse para mim, talvez essa seja a sua pergunta, de você que está aqui na igreja ou de você que está em casa. Mas Deus me respondeu simplesmente assim, o como é a minha parte. A sua parte é obedecer. Noé, quando obedeceu fazer a arca, ele não sabia como. Moisés, quando resolveu libertar o povo do Egito, ele não sabia como. O como é com Deus, querido. O como é com Deus. O como é com Deus, se Ele está com você, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a vencer o medo, Ele vai te ajudar a fazer, a pensar diferente, a sentir diferente. Eu compartilhei essa semana, terça-feira, com o Erle no devocional, Êxodo 4, 10 a 17. Achei fantástico, já li isso tantas vezes, mas fez sentido de outra forma nesse momento que nós estamos vivendo. E a palavra era aquela passagem em que Deus chama Moisés para falar para ele, você vai ao faraó e vai falar para ele liberar o meu povo para prestar culto a mim. E Moisés era uma figura. Moisés chega para ele, não foi só uma vez, não. Ele fala até que uma hora Deus se irrita com ele, né, e manda Arão no lugar. Mas num determinado momento Moisés fala assim, Deus, mas como Deus? Tem alguém aí fazendo essa pergunta? Como? E ele fala, Deus, como? Eu? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições. Né? Moisés era gago, ele fala, eu sou gago. E aí Deus responde para ele assim, na mensagem, então, esse diálogo é maravilhoso, né? Você prestar atenção nos diálogos de Deus com o homem, é algo assim fantástico. Aí Deus olha para Moisés e fala, Moisés, não fui eu que fiz a boca, fui eu que fiz o homem, você está falando o quê? E sabe do que mais, Moisés? Eu estarei com você. Basta, eu estarei com você, com habilidade, com capacidade, eu estarei com você, isso basta, Eu queria te convidar, a igreja, a ficar de pé, se você está na sua casa e quiser também ficar de pé hoje, eu quero encerrar esse momento da palavra de Deus, lendo um texto que está lá em Gênesis 15:5. Gênesis 15:5. Se vocês quiserem tocar uma musiquinha. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Gênesis 15:5 diz assim, a minha versão diz, o Senhor levou Abraão para fora da tenda. O Senhor levou Abraão para fora da tenda. E ele mostrou e disse, olha para os céus, Abraão, vem para fora da tenda, olha para os céus, conta as estrelas, você não pode contar, eu vou te fazer pai de multidões. Essa palavra, esse versículo Deus me deu para mim, eu quero dividir com você que está em casa, eu quero dividir com você que está aqui. Deus te toma e te chama para fora da sua tenda. Deus te toma para fora das suas necessidades.
Deus está dizendo assim, olha, não fica aí na sua tenda não, cuidando das suas necessidades, olhando as suas feridas, os seus motivos, importando só com a sua vida, importando só com pagar contas, em ganhar dinheiro, em estruturar a sua vida. Não, Deus está dizendo para você, vem para fora, olha, o cidadão dos céus, olha para os céus, olha para o alto, é de lá que vem a sua direção, é de lá que vem o seu socorro. Deus diz para você, nessa manhã, meu querido e minha querida, vem para fora da tenda. Olha o que eu tenho para te dar. Olha o que eu tenho, o que é para você fazer. Se conecte com a sua missão. Se conecte com o que realmente é importante. Se conecte com o que realmente importa para um cidadão dos céus. Em nome de Jesus. Oh, meu, que eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdi ouvirei de sua boca, te abençoarei, te abençoarei. Sai da tua tenda, ó filho meu, que eu te mostrarei as estrelas dos céus. Sai da tua tenda, ó filho meu, que eu te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre a tua casa, sobre a tua vida. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, te abençoarei, filho meu, te abençoarei. Aleluia! Amém. Perguntei para uma pessoa, qual é o propósito da tua vida? Ela me falou, cuidar dos meus filhos.
Eu falei, não, isso não é propósito, é responsabilidade. Propósito é outra coisa. Propósito é sentido de vida. Propósito te faz feliz? Sim. Propósito te dá energia? Sim. Propósito, ele é tão forte na sua vida que faz você sobreviver a uma pandemia. Amém? Sem medos, sem temores. Nós estamos falando sobre propósito. E propósito é quando você é instrumento de Deus na vida do outro. Isso é propósito. Amém. Tem tanta gente perto de mim que vive, mas sem propósito. Isso me entristece, porque a vida podia ser muito melhor, muito mais leve, com muito mais sentido à medida que você cumpre propósito. Eu quero dar um recado para você que está em casa. Como está você? Estamos sentindo sua falta. Você é muito bem-vindo. E nós queremos aquecer o teu coração. Amém? Posso orar por você? Aquecer o teu coração, aquecer o teu coração. Com muito álcool gel, com máscara, com distanciamento, com tudo que for preciso. Quando acaba o culto, a gente passa aqui uma higienização. A receita que nós usamos veio da NASA. Da NASA. A NASA, nós temos um assessor lá, um amigo lá, ele mandou para nós, olha, faz assim que não tem vírus que aguente. Então nós estamos aqui numa bolha de proteção. Afinal de contas, a melhor vacina é o Espírito Santo. Jesus, amém? Posso orar por você? Posso orar por você? Fala assim para a pessoa que está ao teu lado, eu tenho um propósito na minha vida. Deus me deu propósito. Deus me deu propósito. Eu tenho propósito na minha vida. Meu propósito não é pagar conta. Eu pago. Contrariado, mas pago. Meu propósito é muito maior que isso. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Sabe por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora por você, ora pela sua vida, ora pelo seu casamento. Essa semana nós oramos pelo seu trabalho também. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Aguardo você amanhã no nosso devocional às 8h30 no Instagram Sala Recreio. Aguardo você, eu e minha esposa, 8h30 no nosso devocional. Deus te abençoe. Deus te abençoe.